Eu preciso ter faculdade para programar? Olha, uma ótima pergunta, tá? Muita gente, eu conheço muita gente que saiu da faculdade de ciência da computação ou de análise de sistemas ou qualquer coisa do tipo sem saber programar, tá? Eu mesmo não tenho faculdade, tá? Eu aprendi sozinho. Inclusive, vou aproveitar que vai demorar um pouquinho, vou contar um pouco da minha história, tá? Para você ver que eu sou igual a você, não tem nada de diferente em mim, tá? Você, assim como eu, pode, inclusive se eu posso, vou falar para você que você pode, tá? Que teve bastante obstáculo aí nessa caminhada. Então vamos lá. Como que eu comecei a programar? Por que eu comecei a programar? Tá? Eu sou, desde criança, desde adolescente, eu sou o famoso nerd. Gosto de jogar, seja no computador, seja no videogame. Já tive vários videogames, ia na casa dos amigos para jogar videogame, tá? Sempre fui aficionado. E um dia me despertou alguma coisa de querer fazer jogos. Eu cansei de jogar e eu queria fazer os jogos. E aí eu fui pesquisar. Como que eu faço um jogo? Será que é só eu pegar os bonequinhos, arrastar? Não sei, eu não faço ideia. E aí eu acabei descobrindo que era com código, né? E aí veio aquele famoso problema. Caramba, olha essa tela cheia de código. Que é isso? Eu não estou entendendo nada, eu nunca vou saber fazer isso aí. Isso é coisa para gênio, isso é coisa para quem nasceu para isso. Eu não poderia estar mais enganado, né? Comecei a fazer os jogos utilizando na época uma plataforma que se chamava Unity, tá? Uma plataforma usada para fazer jogos para várias outras plataformas, PlayStation, Xbox, computador, Android, iOS, enfim. E aí eu acabei pensando na seguinte lógica: bom, jogos para celular deve ser mais fácil, a tela é menor, posso fazer jogos 2D, né, que aí eu só tenho o comando de pular e atirar e andar, não tenho mais nada, não preciso rodar, não preciso fazer nada. Então eu fui pelo caminho mais fácil e funcionou, tá? Eu fiz 2 jogos para Android, lancei lá na App Store, lá como chama, Play Store, né, do Android. Não lancei para iOS porque eu não tenho dinheiro, é pago, né? E foi um fracasso, ninguém baixou, e as pessoas que baixaram criticaram muito, o jogo cheio de bug, cheio de falha, horrível de jogar. Eu mesmo, quando ia testar o jogo, não conseguia jogar, é horrível. Mas foi o que eu pude fazer sozinho, sem professor, sem ninguém, cara. Literalmente procurando vídeo na internet, olhando tutorial em inglês. E eu nem sabia inglês na época, eu tive que traduzir. Nossa, só de lembrar dessa época dá uma canseira. Mas eu fui, porque a minha vontade foi maior. E aí eu entendi a programação. Não é um bicho de 7 cabeças, é só uma sequência de passos. Tenta entender isso só, tenta até anotar isso que eu vou falar agora. Quando você vai fritar um ovo na sua casa, qual é o passo a passo? Pensa aí com você. Você vai no armário, pega a frigideira, você vai na despensa, pega o óleo, vai na geladeira, pega o ovo. Aí você pega a frigideira, coloca no fogão, você vira a chave do fogão, liga o fogo, aí você aí você abre a tampa do óleo, joga o óleo, depois você quebra o ovo, joga o ovo e aguarda ele ficar pronto. Não é isso? Isso é um passo a passo. O que a gente precisa fazer, por exemplo, para gravar os dados de um produto? A gente precisa que o usuário entre numa tela, essa tela tem que capturar o nome, a quantidade e o valor desse produto. Depois que o usuário clicar em enviar, essas informações vão para o meu servidor, vão chegar no meu código PHP, e esse meu código PHP vai salvar esses dados em uma tabela do banco de dados. Pronto, isso é um passo a passo. O mais difícil é entender isso, porque depois que você entende a linguagem de programação, principalmente o Laravel, que é muito simples de mexer, você consegue fazer isso facilmente, tá? Mas só voltando lá atrás, eu parei de fazer jogos e entrei para um escritório de contabilidade, tá? E nesse escritório de contabilidade eu era o menininho do computador, sabe? Ah, meu mouse quebrou, ah, meu Word parou de funcionar, ah, preciso formatar o computador. Então eu fazia
esse tipo de serviço. Só que eu tinha muito tempo vago, e na época eu ganhava R$ 1.200 com carteira assinada, então eu tirava menos do que R$ 1.200. E aquilo para mim não estava legal, pelo contrário, estava me deixando para baixo. Pô, eu trabalho o dia inteiro para ganhar R$ 1.200 no final do mês, eu estava ficando realmente chateado, sabe? E aí eu falei, bom, eu já tive contato com programação, fiz jogos, acho que eu vou voltar a estudar. Aproveitei o meu tempo livre lá no escritório para estudar programação. E aí, quando eu peguei uma certa segurança, eu comecei a procurar vaga. Achei uma vaga da linguagem XYZ, uma vaga de outra linguagem e por assim vai. Até que eu achei uma vaga de Laravel. E eu não fazia ideia do que era esse tal de Laravel. O que eu fiz? Fui lá no YouTube, curso de Laravel. Fiquei observando aquilo e falei, bom, isso é mais fácil que fazer jogo. Muito mais fácil que fazer jogo. Se eu fiz jogo, eu posso fazer site, certo? Então comecei a estudar em casa, mandei meu currículo como se eu fosse programador Laravel há anos. Meti a cara mesmo, fui sem medo. Mandei o currículo, fui chamado para entrevista, fiz o teste prático e fui aprovado. Só que aí tem um problema, né? Comemorei, parti de um salário de 1.200 para um salário de 2.500, foi meu primeiro salário como programador, então eu mais que dobrei meu salário já na primeira vaga de programador. Só que tinha um problema que eu não sabia Laravel mesmo, né? Eu não me orgulho disso, mas eu menti para conseguir a vaga, tá? Então, o que eu ia fazer agora? Tinha que estudar mais ainda, porque eu não podia perder a vaga, mas nem ferrando, eu não podia perder essa vaga, né? E deu certo, pessoal, deu certo, tá? Com a prática, estudando em casa à noite, eu consegui pegar o Laravel, consegui entender o Laravel, e dali pra frente foi só progresso, tá? No mesmo ano que eu fui ganhar 2,5, eu consegui uma outra vaga de emprego, dessa vez para ganhar R$ 1.000 a mais, 3.500. Só que isso era lá em São Paulo, então eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar nessa empresa ganhando 3.500. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque São Paulo, gente, não sei se vocês sabem, mas é um polo tecnológico enorme. É a cidade que sustenta o Brasil. E lá estão os maiores salários. Os maiores salários de programadores estão lá. Então, de 3,5 no mesmo ano, eu fui para R$ 6.000 de salário. Não tô falando errado, você não entendeu errado. De 3,5 eu fui para R$ 6.000 de salário, tá? Isso com o Laravel, não tive que aprender nada novo, nada, só com o Laravel, tá bom? E assim eu fui criando uma reputação entre as empresas, comecei a palestrar, comecei a dar aula, comecei a escrever artigos para o eMaster, tá? E dessa forma meu nome foi ficando conhecido, até que eu fui convidado para trabalhar em uma empresa com um salário de R$ 10.700, sem nunca ter feito faculdade, tá? Então é possível, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Hoje eu tenho a minha própria empresa de programação, temos 4 funcionários, tá? Temos vários projetos, fora os clientes para qual eu já prestei serviço, tá? Vou entrar rapidamente no site da minha empresa para mostrar para vocês quais projetos eu alcancei sem faculdade e aprendendo em casa, só que com uma coisa a menos do que você. Eu não tinha ninguém para me ajudar, eu tinha que pesquisar por conta. E eu estou aqui para ajudar você, então você tem essa facilidade. Eu estou fazendo isso exatamente porque eu não tive isso na minha época. Então, nada mais justo do que eu retribuir esse favor, né? Vou descer aqui. Bom, já prestei serviço para Riachuelo, Kidzania, Estre, Cielo, Conecta Médico. É um aplicativo de telemedicina onde você faz os atendimentos médicos via chamada de vídeo. Pets,
o Upstart e a Sair da Barra, entre muitos outros, tá? Esses aqui são os principais. Inclusive, depois dá uma entrada aqui no site para você dar uma olhada aqui, tá bom? Bom, pessoal, e resumindo, finalizando a minha história, é isso. Quero mostrar para você que não tem necessidade de faculdade, não tem necessidade de nada, tá? É só você sentar-lhe a bunda na cadeira e estudar, beleza?